E aí pessoal, tudo bem? A Nissan Livina, o carro da Lívia, está se tornando uma relíquia imperfeita. E hoje nós estamos em mais um dia nessa saga. Bom, a minha mulher falou que a Livina tá com uma pequena falhadinha quando tá parada assim, engatado no trânsito. Por enquanto ela não fez, mas eu vou colocar um vídeo aqui dela fazendo uma coisa estranha. Não sei exatamente o que pode ser, mas de qualquer forma é uma coisa que seria bom investigar. Afinal de contas é um carro que não pode parar o funcionamento, né? É um carro de uso diário isso daqui. Então vamos levar lá, se tiver alguma coisa, detectar alguma coisa no scanner, a gente já faz. Se não, né? Aí a gente não vai ficar perdendo tempo tentando adivinhar. Aí eu vou esperar o carro dar errado e ver o que acontece. Afinal de contas tem seguro e há um risco que eu posso correr com esse carro aqui. Arrefecimento, essas coisas, tá tudo em dia, então não é para acontecer nada de grave assim no motor. Se ele parar o funcionamento vai ser alguma coisa, alguma besteirinha, né? Pelo menos essa é a teoria. No geral, o que esse carro já deu de problema desde que eu fiz o vídeo de review dela que você pode assistir aqui? Bom, eu tive que trocar novamente... Opa! Ela deu uma engasgadinha aqui. Bom, eu tive que trocar novamente a válvula termostática dela porque ela estava travada aberta de novo. Graças a Deus travou aberta, né? Mas aí o que acontece? Quando ela trava aberta, ela dá um erro na injeção ao longo do tempo. E eu estava em viagem quando isso começou a acontecer. É o mesmo problema que deu antes, né? Só que no caso daí agora a gente, da segunda vez, né? A gente identificou que realmente era um problema da válvula termostática travada aberta. Aí levei pro Cleitinho, ele fez a troca e resolveu, aparentemente. Mas aquele erro lá é um erro de injeção chato, é como se ele identificasse que, não sei, o motor tá com a temperatura esquisita e ele começa a dar um erro na injeção que vai deteriorando, né, o funcionamento do motor ao longo do tempo, ao longo de, digamos aí, alguns dias, até chegar ao ponto dela não ligar mais. Você bate a partida, ela fica tentando ligar e o motor simplesmente não liga, né? Como é que você resolve isso provisoriamente? Bom, tem várias coisas que você pode fazer, né? A primeira delas é você limpar os contatos elétricos ali com um limpa-contato ou, né, na pior das hipóteses, com o WD-40. WD-40 não é esse não é o uso apropriado dela, mas ela é Water Disperser 40. Ela foi inventada na época da corrida espacial pelos Estados Unidos como um fluido, né, para você evitar ferrugem nos foguetes. Ou pelo menos a história que eu saiba é assim, né? Então, primeiro, ela não é inflamável e segundo, sim, ela é capaz de remover água, inclusive de fios e contatos elétricos, principalmente ali nos conectores. Então é uma coisa que eu fiz e que aparentemente melhorou um pouco. E eu fiz isso porque eu estava com a suspeita de que as calhas aqui da frente estavam entupidas, né? Então eu desentupi elas e passei esse WD-40 nos contatos elétricos para remover qualquer tipo de umidade que tivesse ali dentro. Beleza, melhorou um pouco, tal. Mas daí o problema persistiu, né? Porque obviamente o problema era realmente a válvula termostática travada aberta. Isso foi aparecer em viagem e em dias mais frios, né? Que a gente teve esse problema. Em um dia normal, assim, né? Que não tá muito frio, dentro da cidade, o carro ele já esquenta naturalmente, mesmo com a válvula travada aberta, então não tem muito problema no sentido de aparecer esse erro, né? Mas beleza. Então tem alguma outra coisa que eu fiz durante aquela viagem que eu comentei? Bom, foi uma viagem aí de umas 10 horas de viagem que eu fui para Ponta Porã, divisa com o Paraguai, lá no Mato Grosso do Sul. É uma viagem de 10 horas, bem longuinha. E o carro ele tava com esse problema. Ele tava rodando ali com a temperatura mais ou menos aqui em 70, 65, o que é bastante frio, né, para rodovia e tal. A temperatura normal de funcionamento desse carro é 80. Inclusive nós estamos chegando lá. 80, 82,
Até uns 90, assim, tá normal. Mais do que isso, na estrada, enquanto você tá rodando, né? Aí é um pouco, bom, pelo menos pra mim, né, que tem o trauma de ferver BMW velha, é um pouco preocupante. Mas enfim, o que você pode fazer na estrada é usar esse aplicativo aqui. Esse aplicativo aqui é o Torque Pro. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre ele. Ele conecta no computador de bordo do carro, né, na ECU, através de um adaptadorzinho. É um 327, se eu não me engano. Eu comprei ele quando esse carro aqui era novo. Eu comprei ele em 2015. E desde então eu uso esse aplicativo Torque Pro. A única questão é que esse aplicativo ele é pago na Play Store, né? Eu vou verificar depois se existe também para Apple. Provavelmente deve existir, mas daí eu falo certinho aqui em cima do vídeo essa parte. Beleza, beleza. Então qual que é o macete aqui? Você sai dessa tela de monitoramento e vem aqui para a tela de Fault Codes, que é erros, né? Códigos de erro. Gestor do registro de avarias, você atualiza, ele vai solicitar do computador de bordo se tem alguma falha, algum erro de injeção. Se não tiver nada, ele vai falar que não tem nada, mas se tiver, ele vai te dar a opção de você apagar esse erro. Ele vai te dizer qual erro que é, vai te dar o código, você pode pesquisar no Google o que estaria causando esse erro, do que é esse erro, e você apagando esse erro, pelo menos nesse erro que a Livina estava tendo em razão da válvula termostática aberta, isso daí fez com que o motor voltasse a ligar durante aquela viagem. Então eu lembro de ter feito essa limpeza de código de erro várias vezes enquanto a gente viajava. Antes eu parava para tirar o erro, porque é o procedimento recomendado que se faça assim, mas apareceu tantas vezes que eu comecei a fazer com o carro andando mesmo, para não perder muito tempo. E assim, comigo nunca aconteceu nada, né? No sentido de dar algum problema com o carro, perder o controle ou algo assim, né? Existe esse risco? Existe. Talvez eu tenha tido sorte, mas enfim. Eu fiz com o carro andando mesmo, porque era tantas vezes que aconteceu que não tinha como eu ficar parando toda vez. Senão uma viagem de 10 horas ia se transformar numa viagem de 12, 15, né? Enfim. Dito isso, a falhadinha, a engasgadinha é outra coisa que ela desenvolveu agora. Então sim, nós estamos indo lá no Cleitinho para ver se detecta alguma coisa no scanner dele, porque o scanner dele é um scanner profissional, né? Isso daqui é só um quebra-galho para você que é amador não ficar na mão no meio da rua, né? Inclusive numa situação dessa, como eu acabei de comentar. Aí vamos ver o que acontece. Como eu disse, se aparecer algum erro se aparecer algum erro, a gente já tenta resolver ali na hora, fazendo a manutenção correta, ou pelo menos agendando um dia para que isso aconteça, né? E caso não aconteça, daí eu vou deixar assim, porque não vai ter o que fazer, né? Não vou sair desmontando o motor inteiro de um carro que tem que ficar usando, né? Sendo que o carro tem seguro e tem opções aí, caso a gente precise. Ó, sistema ok, não tem uma falha restrita. Nenhuma falha. Nenhuma falha. Se eu falo pra você assim, você fica meio sem norte, não deve ficar meio que no achismo, sabe? Uhum. Se ela não, tipo assim, não estiver falhando mesmo. Assim, não, mas eu já vim aqui com a cabeça de passar o scanner, se não apontar nada, deixa rolar e ver se piora. Não, é porque assim, ó, o que eu quero dizer pra você, tipo assim, ó, e o que eu quero que você entenda assim, por mais que eu sei que uma hora ou outra dê uma cortadinha, só que o carro chega parado aqui, acelerar assim, ó. O que eu vou falar assim, na vela tá ruim, não, é um bico, é uma bobina desse jeito. Tipo, tá funcionando, né? E lisinho, né? É diferente quando você vem com a BM, aí você, pra mim tá bom, eu acelero, Nakata, eu acho que era pra subir mais liso. Você, mas pra mim, você entende? Aqui tá totalmente ao contrário, aqui tá muito, muito bom. Uhum. E essa farinha, por mais que você fala que tem, pra mim conseguir entender ela, se ela não der comigo mesmo, e mesmo dando comigo, eu falo, puta, o que é pra você? Isso aí, se ela voltou ao normal? Não, cara, o que tá dando difícil. É uma engasgadinha quando você tá parado no trânsito engatado. Fica dar uma pequena engasgadinha. Assim, comigo foi só isso. A Yumi falou que o carro quase morreu fazendo isso, né? Então. Mas agora...
É que às vezes mulher, o Não susto é. da mulher maior, uma coisa que pra nós é pouquinho, sabe que é passar pra ela, já é um mar, né? É porque assim, ó. Nossa, muito liso, mano. Vamos dar uma voltinha junto pra testar? Vamos lá. Vai que andando faz, eu tô falando parado. Fazer um test drive de verdade. Nossa, falando, trabalhando perfeito, mano, ó. Ah, é? E resposta rápida, tá vendo? Parando tudo dentro do que pede pra você. Vamos ver se tem mistura. Viu? Aí pode andar de boa, o negócio que pega mais é parado engatado no D. Olha, muito lisinha, né, cara? Ó. Isso é louco. Porque assim, ó, vamos levar em tese aqui do seguinte, um raciocínio lógico. Aham. Você colocou a vela duvidosa, mas trocou. Sim, Vamos supor que a vela duvidosa não seja duvidosa. certo. Os bicos a gente sabe que tá bom porque a gente passou na máquina, mas bico é peça elétrica, ele pode dar uma cortadinha aqui ou ali, não por causa do tempo, é o bico original aí. Aham. Porque bico é resistência, então ele tem tempo Certo. de vida útil você levar a pé de regra técnica, entendeu? E é quanto tempo mais ou menos? Esse cara Ah, tem mano, uns... então, vamos falar assim, ó, 13 anos, 100 mil quilômetros, a gente falar que teria que colocar 4 bicos novos não é exagero. Aham. Não pensando pelo lado do custo, pensando pelo lado técnico. Tá, já usei 13 anos, vou botar mesmo que custe 10 mil reais o bico, por exemplo. Vale a pena? Vale a pena. Se o cara puder gastar, vamos dizer Vai assim. durar mais uns 13 se botar um... É, né? porque e você entende assim, tudo que trabalha com resistência elétrica é igual chuveiro. Quando ele é novo, um pouquinho que se abre, que você liga bastante, já não esquenta bem. Aham. Depois você não vai ter que fechar na água, porque a resistência já tá fraca. É. Por mais que esquente, Aham. peça elétrica é da mesma maneira. Ele pulsa, quando é novo de um jeito, ele já usou, tá com 100 mil, ele tá pulsando, mas não é do mesmo jeito que quando era zero. Entendi. Entendeu? E a gente vai acostumando com esse mínimo diferença que dá. Bobina é individual, são 4. Sim. Bobina é igual chuveiro e ela sofre muito mais com bico, por causa que ela trabalha com alta voltagem durante muito tempo, 101 km pulsando, uma hora ou outra dá uma cortadinha quando na fase fria ou não, ou na lenta, porque é onde que tem que sair ou não, pode acontecer? Pode, mas se não gera falha, quer dizer que ela é muito mínimo detalhe pra gente conseguir achar em aparelho, entendeu? Certo. Então bobina, a tendência é desgastar mais rápido que bico. É isso? Normalmente queima uma bobina antes de bico, Tá. porque assim, ela trabalha com muito mais temperatura, então a vida útil dela é bem menor. Então se a gente levar em tese no carro de 100 mil com tudo original, se nós levar em loja que tudo que você fez da vela lá, se nós deu a sorte de pegar uma vela boa, seria por aí. Aham. Dificilmente vela, mas como uma vela foi muito barata, a vela é o mais barato de tirar dúvida, começaria a pegar por aqui um pouquinho a coisinha mais cara, você pegar ali direto, que a Certo. gente sabe que tem um pouquinho mais de procedência e colocar pra ver. Bom, tá. Porque senão, se a gente caçar daí pra cima, é tudo mais caro, né? Aham. Vou parar ali. Tá, acho que eu vou pensar o que eu vou fazer. Olha aí, velho, que liso. Você vai, nossa, um carro desse aqui. Porque ele fala, vou deixar aí pra você ver que tá falhando. Eu vou ficar o dia inteiro dentro do carro e vou andar. Pô, mano. Esse é aquele que você fala assim, olha. Aí onde que entra aqueles mecânicos? Não, isso aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Você já tá noiado. Aham. Vamos limpar os bicos, aí eu vejo, tem uma bobininha que acho que tá com um negocinho, aí troca ela e você anda pra ver. Vai trocando. É assim que desencana o cara e vai arrancando devagar, né, cara? É, né? Que é o jeitinho brasileiro, você tá ligado? Que é assim, né? Porque você já vem noiado. Já. Se eu falar pra você, Aham. não, eu vi uma bobininha com um detalhezinho ali, como ela é original, e no bico, por mais que não limpou, mas a gasolina tá ruim, vamos arrancar de novo pra ver. Vamos fazer de novo. Vai gastar uns 300, mas pode ser que resolva. Aí você já tá com a dúvida, não resolveu, não resolveu. E agora? Não, gastou 300. Foda. É assim que os caras fazem, entendeu? Tá, então, pela idade do carro, o certo mesmo seria, bom, se dinheiro não fosse problema, né? É revisar a Vela parte de nova. injeção inteira, porque daí Aham. só sobrou parte mecânica. Certo. Então, bico, bobina, vela, É o primordial. tudo novo e original. Eu tô novo, nunca mais deu, era um deles. Ou Aham. se trocando passo a passo e parando, você já sabe qual deles que é, Tá. entendeu? Isso é um raciocínio técnico, não pensando por custo. Mecanicamente a gente salvou ela por causa das termostáticas que trocou preventivamente. Não, é assim, ó.
nessa quilometragem, um motor desse, você fala, nossa, trocou tudo isso, ainda deu uma falhadinha, é um cabeçote, nossa, quase que... Nossa senhora. Não é cabeçote, né? Pelo amor de Deus. Não, eu falo assim, modo de dizer, você fala, porque o cabeçote quer dizer um motor em si. Porque assim, ó, você não é falha de... Na lógica mecânica é assim, você não é falha de ignição, é defeito mecânico. Porque um assentamento, vamos supor que dá um azar mesmo que é um carro novo, se uma válvula de escape trincar um piquezinho, o carro funciona, mas dá uma falha uma hora ou outra. Entendi. E mesmo com vela novo, cabo novo, porque daí já não é o problema da ignição, é o problema mecânico com questão de compressão. Então eles dependem disso aí, de mecânica boa, ignição boa. Ignição boa, continua falhando, aí parte para o lado mecânico, que lá no mecânico também não gera falha, só dá sintoma. Para gerar falha tem que estar muito drástico, entendeu? Uma junta queimada, algo do tipo. Então por isso que eu falo assim, um carro nesse padrão, nessa quilometragem, eu nunca, em hipótese alguma, iria ao contrário, desse jeito, carro andando desse jeito. Mas, que não falei pra você assim, vamos supor, a tese de raciocínio, não pensando, ai meu Deus, ou não, se não for injeção, gastou 5 de injeção, resolveu bem, gastou 5 de injeção, não resolveu, ainda fez, tem uma outra coisa. Agora o que é? Só o cara, como é coisa tão mínima, às vezes mesmo a gente arrancando pra gente enxergar alguma coisa, e não enxerga, mas manda revisar um cabeçote de monta e soma, por exemplo. Um assentamento mínimo, tá ligado? Mas isso aí, mano, nessa quilometragem do carro seu, do jeito que você usa... A vantagem de fazer isso agora é zero. Né? Assim, é tipo assim, quase que provávelíssimo. Eu penso em 0,0001% de poder ser isso. Ao contrário, não. Pode pôr fora, viu? Eu acho. Não sei se você vai testar mais. Ah, cara, não, vou parar ali pra você aí. Eu que não falei pra você, se eu ficar com ela o dia inteiro, só pra você ficar sem carro. Não vai ser nem pra... Tá tudo perfeitinho. Se dá um chabu maior, fica mais fácil. Tá bom. Então é isso, mano. Vocês viram aí. Como funciona uma questão de mecânico que tenta te passar para trás. Assim, não te passar para trás, mas te atender, né? Porque às vezes o problema não é o carro. Às vezes o problema é o psicológico de uma pessoa que, bom, se assusta fácil não seria a palavra mais adequada, né? Mas que é detalhista e que tem a ansiedade de o veículo, que muitas vezes é uma ferramenta de trabalho, né, possa te deixar na mão. O que normalmente vem acompanhado de consequências não agradáveis, né? Às vezes você perdeu um cliente, você perdeu uma reunião, tem que se explicar, ou até mesmo se você foi empregado, né, uma bronca do patrão, sei lá, né, ou algo assim. Então são fatores e fatores, né? Mas o fato é que o mecânico, ele tá ali para consertar um veículo, né? E não para tentar te apaziguar o psicológico. Então, o que o Cleitinho falou nesse sentido, nessa parte, faz muito sentido, né? Então, o que nós vamos fazer com o carro da Lívia por enquanto? Bom, vamos deixar. Vamos usar ele desse jeito. O Cleitinho falou que o carro tá bom de usar. Tá lisinho. Tem alguns detalhezinhos, mas provavelmente deve ser alguma coisa relacionada à injeção. Peça que naturalmente tá com desgaste natural aí, né? Ou então uma peça que eu coloquei muito baratinho demais. Então são fatores e fatores. E não compensa mexer agora. Vamos ver o que acontece. Se parar de vez, não vai... Sendo injeção, eu acredito que provavelmente não vai parar de vez. Se for alguma coisa tipo vela, bobina, bico, o que vai acontecer é um cilindro vai parar de funcionar, mas o carro vai continuar andando, pelo menos para voltar e chegar até o Cleitinho, né? Então, isso é tranquilo. Isso é o tipo de coisa que já aconteceu antes com esse carro. Então, aparentemente, é isso que nós vamos fazer. Então é isso, meus amigos. Curte, comenta, manda para aquele seu amigo que está com uma Nissan Livina começando a dar problema. Embora eu ache que isso é uma situação
meio rara de se ver, né? Sendo um Nissan, um carro com motor japonês, enfim. Mas pode acontecer. Só porque o carro ele foi construído, né, por uma marca japonesa, não significa que ele é literalmente indestrutível. Forma de uso, gasolina do Brasil, condições de, sei lá, de rodagem e assim por diante, todos eles são fatores, né? Inclusive a própria idade, o passar do tempo. Então é isso, pessoal. Curte, comenta, manda esse vídeo para aquele seu amigo que tem uma Nissan Livina com alguns probleminhas. Se cuidem, cuidem dos seus carros. Esse é o Relíquias Imperfeitas e saiba que você faz parte desse projeto.